Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito dos artistas, das personalidades da mídia que estão se convertendo ao Evangelho de Cristo, Jesus e Yeshua. É verdade mesmo essa conversão? Muitas pessoas atiram pedras. Outras pessoas defendem com unhas e dentes, ficam maravilhados com tais notícias. Mas e aí? O que é certo? E nós podemos julgar, a gente tem que julgar, a gente tem que observar. Então eu quero conversar com você no vídeo de hoje. E também assim, deixar claro, eu acho que vou evitar, de falar nomes para não ter nenhum problema. Tudo que a gente fala no YouTube, muitas pessoas já entendem errado. Então se a gente cita mais coisas, é pior ainda. Mas vamos lá, qual que é a diferença entre uma conversão aqui no Brasil e a conversão dos tempos bíblicos? Eu vou citar algumas diferenças. Por exemplo, a conversão aqui no Brasil são de pessoas que moram num país cristão, onde o cristianismo é a atual religião. Seja católico, seja evangélico, o brasileiro ele ouviu falar de Jesus. Mesmo que ele não, eu não creio, ok. Mas ele sabe falar um pouco de Jesus. Jesus ele morreu pelos pecados. Eu não acredito nisso, mas ele consegue falar um pouco. Então, ele já entende a mensagem por causa dos pais, dos avós, dos amigos. Na escola também, no meu tempo, havia até, uma matéria que era ensino religioso. E era muito difícil para quem não era católico, inclusive, como era o meu caso, Mas até isso, Deus deu algumas soluções aí. Nos tempos da Bíblia, dos apóstolos, logo após Jesus ressuscitar, subir ao céu e derramar o Espírito Santo na festa de Pentecostes, era diferente, porque a religião que existia ali nos locais bíblicos era o judaísmo dos discípulos de Yeshua, como eles gostam de falar. Eram os judeus messiânicos? Pode colocar esse título, pode chamar de nazarenos, porque eles eram reconhecidos assim, ou ainda o caminho. Mas as primeiras conversões era de quem estava no judaísmo, e quando eles aceitavam a Jesus e Yeshua, eles continuavam sendo judeus, com os costumes, com as tradições, com as leis e até mesmo com as canções judaicas. Eles continuavam desta forma, só que agora eles se declaravam discípulos de Yeshua. E com isso eles ganhavam um problema sério, porque muitos deles eram presos e até condenados à morte. E a gente vê uma pessoa que era de posição religiosa, ele prendiam esses discípulos de Yeshua, até que um dia o próprio Yeshua, o próprio Jesus, aparece para ele. Você sabe de quem que eu estou falando, O apóstolo Paulo, Saul ou Shaul em hebraico. Pois é, ele se converteu. E aí gerou um problema, porque os discípulos de Yeshua estavam vendo ele perseguido. De repente ele muda completamente, começa a pregar a favor de Jesus, a favor do Evangelho. Eles ficaram com o pé atrás. Então, ficar com o pé atrás em relação a quem se converte, isso é natural. Todos ficaram. Como que a gente vai ter uma resposta? Observação, testemunho e também os frutos de uma conversão. Paulo realmente ele tinha se convertido. Teve aquela confusão, o povo não estava aceitando os judeus daquela época, aí o Pedro precisou defendê-lo. Olha, foi um tempo muito difícil. Mas o Paulo, a cada dia, a Bíblia mostrava que havia um crescimento nele espiritual muito grande. E ele também começou a ser cheio do Espírito Santo. Não só falava em outras línguas, mas ele ministrava isso aos demais. Falava sobre os dons espirituais. Havia sobre ele o que ele mesmo disse: as credenciais do meu apostolado se manifestaram por meio de sinais,
prodígios e poderes miraculosos. Vale a pena lembrar que antes dele se tornar um apóstolo, lá em Atos 13, ele já era mestre na palavra e também profeta. Ele já era muito usado por Deus. Em Atos 19, ele encontra com umas pessoas e perguntam para elas. Elas haviam sido batizadas no batismo do João Batista, o Yohanan. Ele perguntou para essas pessoas: vocês receberam o Espírito Santo? E disseram para ele: a gente nem sabe o que é Espírito Santo. E aí ele foi lá e: recebam o Espírito Santo. Passaram não só a falar em outras línguas, como também profetizavam. Então, assim, podemos ver através de Paulo uma conversão genuína. Um dia ele, numa das reuniões com os servos do Senhor, alguém profetiza para ele: se você for a Jerusalém, você vai ser preso. Pega um cinto dele, o profeta Ágabo, e coloca na sua própria cintura e diz: olha, assim vão fazer com o dono desse cinto, vão prendê-lo. E aí todo mundo começou a falar para o Paulo, né, os seus discípulos: não vamos para Jerusalém não, vamos fugir das perseguições. O que o Paulo diz? Gente, eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer pelo nome de Yeshua. Então isso é uma conversão verdadeira. E é isso que a gente tem que observar nos novos convertidos e também nos velhos convertidos. Você está preparado para tudo isso? Se for necessário dar a sua vida pelo nome de Yeshua? Então são reflexões. Agora vou falar algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, a gente tem aí o canal da Débora G. Barbosa. Ela, num de seus vídeos, contou que ela teve uma experiência com Jesus. Achei muito interessante e fiz um comentário ótimo. Agora, falta o quê? Batizar. A pessoa, eu não sei se ela batizou ou não, até agora eu não vi ela fazer um vídeo falando do seu batismo. Então, assim, uma das características de quem se converte a Yeshua é obedecer o que ele mandou. É só uma tipificação, é só um simbolismo. Não, não é, porque ele ordenou que era para quem tornasse seu discípulo, a primeira coisa que tinha que fazer é batizar. E é o que nós vemos também no livro de Atos. Batismo é uma coisa muito séria, mas ela é muito simples. Tem igrejas que criam cursos, as pessoas têm que primeiro fazer um treinamento para se batizar. O batismo que a Bíblia nos mostra lá em Atos é crer de todo o coração. Se você crê que Jesus é o Messias, é o Senhor, é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, você deve descer as águas. Quem que tem que te batizar é o pastor? Não necessariamente. A pessoa que tem que te batizar é a que foi batizada também no nome de Yeshua, ou como está lá em Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não quero entrar nessa polêmica hoje, gente, mas as duas formas estão corretas e eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. As duas formas estão aprovadas, mas tem um porquê que num texto diz uma coisa e no outro versículo é diferente. Tem um porquê e é muito simples. E é isso, batismo tem que ser simples. O eunuco perguntou para o Filipe: olha a água aí, o que me impede de ser batizado? Até aquele momento, a falta de água impedia. A partir do momento que tinha água, Filipe disse para ele: você pode ser batizado se você crer de todo o teu coração. Muito bem, então dito tudo isso, quem se converte de verdade tem que se batizar. É uma obediência, ok? Agora, se batizou, ele está convertido? Não. A conversão leva tempo, mas como eu disse, tem que ser como o apóstolo Paulo, cada vez crescendo, melhorando, evoluindo diante de Deus e diante da palavra. Eu falei que eu não ia citar nome, né? Mas tem um rapaz, agora eu não lembro se é Yudi ou Yuri, acho que é Yudi, né? O japonês que dança bastante. Quando ele era criança, ele vendia não. No programa dele dava o PlayStation.
Eu achei interessante isso, que ele se converteu e aí o pessoal começou a pegar no pé dele. E isso acontece com os artistas de verdade, por serem pessoas públicas, quando se converte, os demais vão ficar ali em cima. Mas ele falou, gente, vocês estão pegando no meu pé, mas eu me converti agora, eu não sei de tudo, eu não sei de toda a palavra. Gostei dessa atitude. Isso significa que ele tem consciência, que ele tem que melhorar, que ele tem que entender. Diferente de muitos outros artistas, cantores que supostamente se convertem, faz o batismo nas águas e já está pregando, já está cantando música gospel, mas ainda não tem estrutura bíblica para defender e pregar a palavra de Deus. E aí eu confesso uma coisa, né, que, olha, eu não me lembro agora de nenhum artista de verdade, pode ser que eu esteja enganado, né? Se eu parar para pensar, pode ser que tenha alguns nomes aí. Deve ter. Mas olha, vamos colocar assim, para todo mundo entender. A maioria dos artistas, dos cantores que eu vejo que supostamente se convertem, não se converteram de verdade. Desistiram no meio do caminho, mudaram simplesmente. Eram cantores de música secular, viraram cantores gospel e por um tempo ficaram aí cantando e supostamente ministrando a palavra, mas voltaram, largaram mão. E outros estão aí cantando, se apresentando, mas ainda não deixaram a bebida, as drogas, a fornicação. Tudo isso tem que se fazer dentro da conversão. Então, assim, atirar pedra, jamais, mas observar, sim. E crédito a gente só vai poder dar com o tempo. Tem uma atriz, por exemplo, que supostamente se converteu. Ok, legal. Montou um canal aí no YouTube, tá pregando a palavra. Não é só ela, tem outros também. Mas o canal dela tá arrebentando aí. Bom, se for sincero, que Deus possa usá-la cada vez mais. Agora, vamos esperar, né? Vamos aguardar. Uma dica, não vamos ficar se maravilhando. Ai, fulano se converteu. Não, não é assim. Ano de eleição, muitos políticos se batizam. Tem isso. Fique atento, você vai ver alguns aí, dizendo que tiveram uma experiência com Jesus, mas é o tempo que vai fazer, realmente, que vai provar se é verdade ou não. Os sinais, os testemunhos, a vida cristã, né, que a gente fala, que na verdade é a vida com Deus, o poder do Evangelho. É isso que vai nos mostrar. Alguém pode falar assim, eu não julgo ninguém, é melhor eu cuidar da minha vida. Claro, não vamos atirar pedra em ninguém, mas a gente tem que observar sim, porque a Bíblia nos mostra isso. Tá certo, gente? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, é de graça, me ajude a pregar a palavra de Deus, deixe um like e um comentário também, porque a plataforma está muito exigente. Fique na paz, em nome de Jesus.